O empresário brasileiro Ike Batista está hoje aqui na BMF Bovespa lançando mais uma ação de empresa na Bolsa Brasileira, CCX, da indústria de carvão. Quais os argumentos para os investidores confiarem nessa empresa? Olha, primeiro é fantástico estar listado aqui na Bovespa, no Novo Mercado, porque foi através de vocês que eu tô lançando a sexta companhia, porque o Novo Mercado trouxe o nível de transparência que os investidores estrangeiros gostam e precisam, né? Por isso que a gente conseguiu captar aí quase 25 bilhões de dólares nos últimos 7 anos. E a CCX, quer dizer, ela nasce grande, porque é uma jazida muito grande, para uma qualidade de carvão excepcional, que é PCI, né? Um alto teor calorífico, poucas impurezas e muito perto da costa, quer dizer, uma logística privilegiada, que faz a diferença. Porque normalmente essas jazidas hoje no mundo, desse porte, desse tamanho, elas estão longe da costa, ou longe dos mercados de consumo. Então a combinação da proximidade do mar, qualidade do produto e a Colômbia tendo uma legislação de respeito a contratos muito parecido com o Brasil, é uma combinação fantástica. Você, como empresário, seu estilo de vida divide muitas opiniões. Desperta paixões e também o contrário. Qual é o desafio de lançar novas ações no mercado brasileiro, tendo já ações e situação controversa, por exemplo, a OGX, que não apresenta resultados positivos já há 2 anos? Qual é o segredo? Senhorita, empresas pré-operacionais nunca têm lucro. Vou repetir a história do Facebook. O Facebook ficou 8 anos para abrir o capital e só começou a ter lucro no ano passado. Então tiveram 7 anos. A OGX tem outro de 4 anos. E o mais importante numa empresa aqui de recursos naturais é você achar o petróleo, achar o carvão, depois é você botar o projeto em marcha. Só que você precisa de 3, 4, 5 anos para botar projeto de vários bilhões de dólares em marcha, né? Não adianta você querer, mesmo a padaria, se você quiser comer o pão antes do forno estar pronto, não vai sair pão, você não vai vender nada, né? Então, uma jazida dessa, uma infraestrutura louca dessa, demora tempo. Então, essa visão do tempo, eu gosto de fazer essa comparação com as empresas de internet americana, porque se associa internet à velocidade. Mesmo elas precisam de 8 anos para maturarem. O Google foi a mesma coisa. Bom, a gente está enfrentando uma fase de crise aguda mundial e bolsas em baixa. E mesmo assim você fazendo lançamento de ação. Por quê? Olha, o mundo, quando você tem produtos de qualidade, você pode abrir seu capital, listar a qualquer hora. Obviamente a crise europeia está afetando muitos. O Brasil está sendo vendido porque possivelmente muitos fundos europeus estão tendo que liquidar, então liquidam países líquidos. Então, por exemplo, se você tem ações muito líquidas, você sofre mais. Mas também a volta vai ser igualmente impressionante, né? Então, eu acho que é mais um ciclo que nós estamos vivendo. Eu enxergo, olha, se pegarmos a crise de 2008, ali o mundo realmente parou. Navios, você não embarcava mais minério dentro dos navios, né? Hoje o mundo não parou. A China continua consumindo o que consome, importando minério. Uma crise diferente, uma crise localizada especialmente na Europa, e espero que os alemães acabam aceitando aí um Eurobond, parecido com o que os americanos fizeram, para resolver essa situação. Eu acho que vão resolver. Eu nunca vi a humanidade no final resolver as crises. Enfim, nós, principalmente no Brasil, que vivemos tantas crises desde de 80, né? Isso aqui, por acaso, não é crise brasileira, porque o mercado brasileiro a economia brasileira está muito bem. Isso é um efeito de mercados devido à crise lá fora. E você enveredar em outros negócios, entretenimento, por exemplo? Sim, a gente tem que se divertir um pouco, né? Então, a gente foi uma combinação feliz de novo, a estratégia da companhia, ativos extraordinários, times melhores ainda e conceitos no estado da arte, no conceito, junto com sócios que trazem ou equipamento ou know-how diferenciado. Então, quando você junta essa visão aí holística de colocar essas coisas diferenciadas em pé, elas sempre ficam em pé. Nunca vi nada de qualidade não ficar em pé. Para
encerrar, nossa empresa divulga largamente as informações via redes sociais, você até citou o Facebook. Você poderia passar uma mensagem até para os entusiastas da EBX, os investidores, para confiarem aí sobre os resultados no futuro? O que você diz a eles? Eu digo que a parte mais importante das empresas X é que ela descobriu esses ativos, seja petróleo, gás, ouro, carvão, que são reservas que estão lá. E que só o tempo, só quando a máquina tiver, o porto estiver todo pronto, você começar a embarcar, como por exemplo a MMX, que já é uma empresa operadora, o nosso superporto do Sudeste fica pronto em março do ano que vem. Aí vamos começar a embarcar minério de ferro e estamos prevendo um EBITDA para o ano que vem já de 500 milhões de dólares, crescendo para 2 bi em 2015. Então, né, são projetos de $1 bilhão, tem 20 mil pessoas construindo essas coisas, tá? E demoram. Então, a essência, porém, é a qualidade dos ativos, as margens altas. Por exemplo, no petróleo, nós estamos em águas rasas do Brasil. Eu vou produzir petróleo a $16 o barril. Então, isso é que importa. Se vai demorar mais ou menos, a rentabilidade é extraordinária e é só terminar a execução disso. No caso da OGX, por acaso, já estamos produzindo petróleo. Então, importante é as pessoas analisarem os fundamentos da companhia. Eu sempre digo, nunca compro nada que eu não conheço, mas o investidor avalie a qualidade das nossas reservas, o tamanho das reservas, os ativos, aquele é a base, é como se fosse um imóvel, né? E quando você tem um imóvel que tem margens de até 80% de margem operacional, é muito difícil você errar. Pode atrasar, pode ter mudança na administração, mas esses projetos sempre ficam em pé. Ike Batista, muito obrigada pela sua participação aqui no site La Presse. Muito obrigado. Bye. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.